Basicamente, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre como a gente, como sociedade, construiu o Brasil que a gente vive hoje. Seja esse Brasil mais perigoso, esse Brasil mais pobre, seja um Brasil que a gente sente até tristeza quando a gente percebe o quão ruim está sendo viver no Brasil nos dias atuais, tá? A pobreza aumentou, a violência aumentou, a corrupção aumentou e os preços dos alimentos e das coisas que a gente consome só aumentam cada vez mais. Então, pensando nisso, eu montei esse vídeo aqui e ele diz exatamente sobre isso, que o brasileiro, né, constrói, ele vive, né, no Brasil que ele merece, porque fomos nós, os brasileiros, que construímos ele. E aqui eu coloquei vários temas, vários tópicos que eu vou abordar ao longo do vídeo e que eu vou tentar falar rapidamente sobre cada um deles e como cada um deles tem um impacto, né, nesse Brasil que a gente construiu, que a gente vive hoje em dia. E aí eu coloquei essa frase aqui: porque um povo ignorante só pode colher miséria, abuso e pão com circo. Então essa é uma frase que eu acho que resume muito bem, né, o Brasil que a gente vive hoje e as pessoas que vivem nesse Brasil atual. Então eu coloquei alguns tópicos aqui, que eu já vou estar abrindo aqui para você estar vendo, né? E cada um desses tópicos eu tento abordar um pouco sobre o como cada coisa levou ao Brasil que a gente vive, tá? Então eu vou começar pelo primeiro tópico, que é a ignorância é a mãe da desgraça, né? Então você vê que é um título bem forte, mas exatamente por quê? Esses títulos bem fortes aqui falam sobre principalmente como o brasileiro, né, ele se permite não entender claramente nem profundamente sobre diversos assuntos, e por ele não entender profundamente sobre diversos assuntos, ele acaba colhendo vários frutos podres no futuro. Aqui eu tô falando de política, né? Um povo que não entende política é escravo de quem entende. A gente vê que cada vez mais a gente sofre pelas más escolhas da população, seja dos políticos que estão ali, seja das pessoas em cargos importantes que a gente colocou ali, e que essas pessoas, né, em cargos importantes, seja o presidente, seja um senador, alguma coisa assim, seja o prefeito da cidade, essas pessoas em cargos importantes fazem más escolhas ou, né, roubam na cara dura ali a população daquele local. E aí, por conta disso, a gente acaba vivendo em vários problemas, seja na cidade, seja no município, seja no país como um todo, tá? E aqui eu coloquei um dado que 70% dos brasileiros não sabem dizer o nome dos três poderes da República, cara. Então, cada vez mais a gente vê que a população, os brasileiros em geral, eles não sabem ali sobre a política, ou como funciona o sistema, né? E o governo no país que eles vivem. Então, e isso causa vários problemas no futuro, porque uma população que não entende de política, não entende como funciona a política do próprio país, não vai conseguir votar corretamente em quem realmente deve estar nesses cargos de liderança ali à frente, né, do país. A maioria vota por emoção, religião ou um vídeo de TikTok, não por propostas, né? A gente viu ali na eleição do Bolsonaro que ele não foi o candidato que mais investiu em publicidade, mas ele foi o candidato que mais soube usar a internet para se promover. E por conta dessa mudança, né, que a gente está tendo nos dias atuais, das pessoas que entendem mais de mídias sociais, saberem se promover, conseguirem ganhar, né, quando a gente fala de eleição, então a gente está vendo que existe uma mudança. Antigamente, normalmente, o candidato que mais investia, né, do dinheiro público ali para poder promover a sua candidatura, normalmente era ele que ganhava. Hoje em dia a gente vê que não necessariamente o candidato que mais investir vai ser o que ganha. Às vezes aquele que melhor souber se promover perante as mídias sociais é que talvez consiga ganhar o cargo. O Bolsonaro conseguiu fazer isso muito bem, mas ao mesmo tempo as pessoas parecem que têm memória curta. Ele era já um político de longa data, né, de uma carreira já pré-estabelecida de longos anos, que não fez muita coisa durante todos esses anos que ele esteve na política. E aí você acha que um cara que não fez muita coisa, quase nada, ao longo da sua carreira política vai conseguir fazer alguma coisa quando está na presidência? Não vai. Então, essa memória curta que as pessoas têm e o uso muito bem elaborado das redes sociais fez com que a gente colocasse ali um candidato que não fazia muito sentido, né, naquele momento. Mas tudo bem, vamos lá. Enquanto isso, políticos fazem licitações com empresas de fachada e lavam dinheiro em cargos comissionados. Então, assim,
Vamos lá, cada vez mais, não importa o tipo de governo, seja Lula, seja Bolsonaro, a gente viu vários escândalos acontecerem ao longo dos anos no Brasil, né? Vários momentos em que o brasileiro ele foi assaltado ali, de alguma maneira, pelos políticos ou pelas empresas, grandes empresas ali, com a ajuda dos políticos. Então, isso cada vez acontece mais. O poder pode mudar de mãos, mas é uma coisa que continua acontecendo é exatamente esses grandes esquemas que acontecem ali por trás das cortinas, né? Milicianos dominam favelas, cobram pedágio e até vendem gás, e muita gente ainda os chama de protetores. Isso aqui acontece principalmente em grandes cidades, né, hoje em dia. Rio de Janeiro é um grande exemplo disso. A gente tem tanto as favelas dominadas pelo crime organizado, quanto a gente tem as favelas dominadas pelos milicianos, tá? E dentro das favelas, eu fui um morador de favelas lá no Rio de Janeiro, e eu morei tanto na favela dominada pelo crime organizado, quanto eu já morei nas favelas dominadas por milicianos. E não tem muita diferença entre um e o outro. A diferença é que, antigamente, pelo menos, você não tinha tanto o consumo de drogas, a venda de drogas ali na favela dominada pela milícia. Mas era só isso. O restante, você tinha gato net, você tinha o gás vendido por eles. Hoje em dia, eles impõem ainda mais medo, né, para que os vendedores, os comerciantes ali do local, eles vendam a mercadoria deles e não comprem fora da mercadoria dos milicianos. Então, assim, se você vai vender uma água lá, você vai ter que vender a água do miliciano, você não vai vender a água da empresa que vende mais barato para você. Então, assim, isso causa um medo generalizado. Às vezes as pessoas começam a sair daquelas regiões, ou então você acaba não conseguindo manter um negócio, porque se torna muito mais custoso para você manter um negócio e muito mais perigoso, né? Eu soube de um caso de um dono de uma distribuidora de água que ele foi morto na loja dele porque ele se recusou a comprar água da milícia. Então ele não foi avisado várias vezes. Ele só se recusou uma única vez. Nessa única vez ele funcionou de exemplo para o restante dos empresários ali da região, de que se você questionar, se você se negar em algum momento a fazer o que eles estão mandando, bom, você vira só mais um corpo, né? Mais um caixão ali para os dados daquela região. E aí isso continua acontecendo, vai acontecer cada vez mais, porque está se tornando muito mais intenso, muito mais perigoso você viver nessas regiões, tá? O povo paga imposto até no papel higiênico, mas não sabe o que é o orçamento público. E aqui, gente, vamos lá. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto da população. E aqui, lá no final, eu vou falar uma frase que eu acho que cabe bem, né, ao longo desse vídeo aqui, cabe muito bem para o que eu acho sobre o imposto no Brasil, né? Mas, gente, a gente paga imposto sobre imposto, a gente paga imposto em tudo que a gente consome, a gente paga impostos em tudo que a gente ganha, a gente paga imposto em tudo que a gente compra, em tudo que a gente tem, a gente paga imposto a todo momento no Brasil. A gente tem uma das maiores cargas tributárias do Brasil e eu não vejo a população se unindo para poder reclamar sobre essa grande carga de imposto, porque ela só torna a nossa vida cada vez mais difícil. Boa parte do dinheiro que a gente ganha vai para o governo. Boa parte do que a gente compra está mais caro por conta do governo. E isso só piora ao longo dos anos. Quem abre mão da política acaba governado por quem não deveria nem cuidar de um cachorro. Ou seja, a gente tem várias pessoas incompetentes gerenciando o país, cuidando do dinheiro que a gente paga de imposto. E cada vez mais a gente vê que a gente não tem retorno, né? A gente não tem uma educação melhor, a gente não tem uma saúde melhor, a gente não tem uma segurança melhor, mesmo pagando muito imposto. Porque quem gerencia o país não devia estar gerenciando. Tá? Vou fechar esse assunto por aqui, mas eu vou entrar em um outro ponto, que é o show nunca para, né? A gente vive num país em que a gente dá muito valor para os shows, para as festas. O povo tem dinheiro para o ingresso, mas não tem dinheiro para passagem. Então, a gente vê aí que o Lollapalooza em 2024 teve mais de 300 mil pessoas em São Paulo. O ingresso médio era de R$ 600. Então, a maioria das pessoas diz que não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para guardar, não tem dinheiro para melhorar de vida, para investir na educação, comprar um curso, o que seja. Não tem dinheiro. Mas eles têm R$ 600 para dar para ir no show do Lollapalooza. Ah, Johnny, mas você tá falando de uma classe média alta e alguma coisa assim. Cara, a classe média hoje em dia é pobre. A classe média alta é pobre. A gente tem que lembrar que o Brasil tá caro de se viver.
Se você tem um carro, você paga muito caro. É como se você estivesse pagando um segundo carro ao comprar um. Se você mora de aluguel, você está pagando um dos aluguéis mais caros para morar num kitnet. Então, assim, morar no Brasil, viver no Brasil é caro. Então, se as pessoas ainda assim têm dinheiro para poder gastar e ir num show que o ingresso custa R$ 600, é porque elas dão prioridade para ir num show do que para investir em educação ou investir numa melhoria de vida no futuro. Porque prefere viver o agora. E tudo bem, tá? Não tô indagando que você não deve ir para um show. Tô falando simplesmente que no Brasil que a gente vive, é muito estranho as pessoas preferirem gastar R$ 600 para ir num show do que comprar um curso para tentar melhorar de vida. E tentar, né? Porque não é certeza. Eu digo que pagar uma faculdade hoje em dia não é certeza de nada. Pagar uma faculdade hoje em dia no Brasil pode ser a certeza de que você vai virar um Uber. Tá? Porque um dos empregos que mais dá segurança para a pessoa é trabalhar para o governo. É ser funcionário público. Porque te ter uma faculdade não necessariamente te garante você ter uma vida melhor. Tá? Então, assim, o Brasil é nesse nível. Faculdade não te garante nada. Às vezes é melhor você fazer 1000 cursos por fora, 1000 cursos menores, você vai gastar quase o mesmo preço de uma faculdade e você vai ter muito mais oportunidade do que se você fizesse uma faculdade. Esse é o nível do Brasil que a gente está vivendo hoje. Então, assim, muitas coisas, né? A escola pública ali segue estagnada. As filas do SUS dobram o tempo em sofrimento. Então, assim, cara, cada vez a gente vê mais a saúde precarizada, cada vez mais a gente vê a educação precarizada, o professor com salário mais baixo, os alunos não querendo estudar, assim, só vai piorando, né? Então, shows e festas lotam. Mas a gente não vê nenhum protesto, né? Não vê ninguém se aglomerando, a gente não vê ninguém se juntando para poder lutar por melhor qualidade de saúde, melhor qualidade na escola, melhor qualidade de segurança. Ou seja, a gente não vê ninguém se juntando e lutando para poder melhorar o país realmente. A gente vê as pessoas se juntando para ir no show da Madonna, para ir no show da Lady Gaga. A gente vê as pessoas se juntando para ir em shows, para festejar. Mas a gente não vê as pessoas se juntando para poder tentar melhorar o Brasil. No Brasil é mais fácil a gente ter um estádio para ouvir música gringa do que a praça para cobrar o saneamento básico. Então a gente pode ver o esgoto ali todos os dias numa rua e vai ser muito mais fácil a gente poder unir essas pessoas para irem lá num show ou até cobrar um show, né, de algum artista, do que você realmente ver essas pessoas se unindo para poder resolver o problema do saneamento básico que está naquela região ali, naquele bairro, naquela cidade, tá? E o governo já percebeu isso, os governantes sabem disso, os políticos sabem disso, e por isso que eles patrocinam o circo e ignoram o pão, tá? Porque o que acontece, tá? Aqui na minha cidade, ela fez aniversário recentemente, e foram 3 dias de festa. Eu nem quero saber quanto custou, porque eu sei que eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva de saber quanto custou esses 3 dias de festa, porque olhando para o orçamento dessa festa, eu tenho certeza que ele seria capaz de melhorar muito a vida dos moradores da cidade. Mas o que foi? Esse investimento, se ele fosse feito para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade, provavelmente o prefeito da cidade ele não ia ser reeleito no próximo ano, na próxima eleição, porque o que aconteceria? Como ele não fez a festa, ele não montou o circo para poder deixar a população feliz, ele não ia ser reeleito. Porque ele ia ser considerado um péssimo governante nesse período que ele teve. Porque ele não ofereceu o circo. As pessoas se preocupam muito mais com o circo hoje em dia do que com pão. Eu não sei se você percebe isso na nossa cidade, mas é uma coisa que eu vejo sempre acontecer. Então, se você der um palco e uma cerveja pro povo, ele esquece da dívida no Ceará. O governante sabe disso, ele faz isso, as pessoas no Brasil sabem disso, mesmo assim ignoram, e é um grande foda-se geral, sabe? Aqui eu vou falar um pouco sobre a revolta dos 20 centavos, que aí bate de novo esse fechar os olhos do povo para determinados assuntos. Eu não sei se você lembra, mas teve uma época no Brasil em que o povo foi às ruas por conta do aumento de 20 centavos na passagem. Não foi só por conta desse aumento, mas assim, o grande clamor, né, na época foi por conta desses 20 centavos que aumentou na passagem do ônibus. Que foi um absurdo, as pessoas se sentiram atacadas de certa forma, porque foi quase um roubo descarado. E na mesma época, né, depois de toda essa revolta dos 20 centavos, a passagem aumentou em 40 centavos e ninguém foi de novo às ruas. Então o povo, ele briga, mas ele cansa de brigar e desiste.
é muito rápido, né? Essa revolta que acontece no povo e ela se une. E é difícil de conseguir acontecer de novo. Hoje em dia a gente está vendo aí que o aumento da parte do café, dos alimentos, foi muito alta. Mas a gente não viu nenhuma uma revolta na rua. A gente não viu uma população indignada por estar pagando mais caro na carne, no café, no leite, no arroz, no feijão. Nenhuma parte da população se uniu revoltada para ir às ruas e tentar, né, conseguir uma melhoria nos valores das coisas que eles estão comprando. Então, assim, a gente viu uma indignação em 2013 por conta dos 20 centavos a passagem, mas aqui agora, em 2025, a gente está tendo o aumento do preço das coisas muito maior, que impacta muito mais na nossa vida como um todo, e as pessoas não se juntam para ir às ruas e realmente buscar uma melhoria e vai tentar buscar que o governo diminua os impostos nos alimentos, tentar buscar fazer com que o governo melhore, né, a forma como das tributações que ele cobra do povo, dos empresários, para poder tentar baixar o preço desses alimentos. A gente não vê o povo indo em busca disso, porque o povo meio que parece que está em estado de pausa, cansado de lutar. Parece que já levou tanta porrada que cansou de tentar buscar uma melhoria, sabe? Eu não sei o que está acontecendo hoje em dia. Segundo o IBGE, o café subiu mais de 50% nos últimos anos, mas o brasileiro segue bebendo, calado e resignado. O pãozinho aumentou, o arroz subiu, a gasolina nem se fala, mas parece que a indignação do brasileiro tem data de validade e limite de esforço, que é exatamente o que eu estava falando. Protestar por transporte é fácil, mas cobrar por saúde, educação e dignidade exige algo que poucos têm: consciência e persistência. Não adianta nada a gente se juntar e lutar por um dia, 2 dias, e não continuar com essa batalha, com essa luta, com esse protesto por vários anos. Porque as pessoas esquecem, mas o governo ele tá bem ciente do que está fazendo, e ele sabe que o povo cansa, e se você der um show, um espetáculo para ele esquece pelo que eles estavam lutando, e até que luta existia ali, tá? Os mesmos que gritavam "vem pra rua", agora preferem reclamar em grupo de WhatsApp. E isso é uma coisa que aconteceu também, tá? Hoje em dia a gente vê muitas pessoas reclamando, mas somente no digital. A gente não vê as pessoas indo pra rua e tentar buscar realmente juntar um grupo grande para tentar buscar melhorias aí no nosso país, tá? E aqui é a palavra, né, a frase que eu queria falar, que é: o que temos no Brasil é o que eu chamo de impostos compostos. Não sei se você conhece a ideia dos juros compostos, né, que você consegue aumentar o seu lucro quando você faz algum tipo de investimento através dos juros compostos, que é juros sobre juros. Então você vai aumentando ali o dinheiro que você tem através dos juros compostos. No Brasil, eu digo que a gente fica cada vez mais pobre por conta dos impostos compostos. Olha que frase linda, maravilhosa. A gente fica mais pobre porque a gente tem tanto imposto que a gente já está pagando imposto sobre imposto em cada coisa que a gente compra. Quando você paga ali o imposto do seu carro, o ICMS, o licenciamento, você já percebeu que você paga um imposto que é baseado no valor do seu carro quando você compra ele, já com o imposto? E a gente tem mais de 40% de imposto em cima do valor do carro, ou seja, a gente paga um imposto caro no ICMS, na tributação do carro, por conta dos impostos que já estavam incluídos dentro do valor do carro, que já é caro por conta dos impostos que estão incluídos dentro da fabricação do carro, que a empresa que fabrica o carro paga. Então tudo isso cria o que eu chamo de impostos compostos no Brasil, porque todos os nossos produtos que a gente consome hoje em dia basicamente têm esse imposto, tá? Se eu falei alguma coisa errada aqui, é porque eu tô revoltado, eu tô tentando gravar um vídeo para poder tentar conscientizar o máximo de pessoas que eu conseguir. Mas pesquisa, aí você vai entender melhor o que eu tô falando, tá? E aqui, gente, vamos lá. Eu tô falando aqui, eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhum cara que... Eu sou só mais um brasileiro, indignado pela forma como a gente está vivendo, indignado pela forma como o Brasil tá desevoluindo, né? Ele não tá evoluindo, ele tá piorando a cada dia. E aí, por conta dessa indignação, eu tô gravando esse vídeo. E eu não sei se você também é mais um brasileiro indignado. Eu espero que você seja. Porque se a gente conseguir um número muito grande de brasileiros indignados, vai que a gente consiga ser ouvido e consiga mudar alguma coisa, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil das apostas. A gente está numa era que parece que as pessoas estão achando que o que vai mudar a vida delas não é estudar mais, mas sim o jogo do tigrinho ou apostar no time que vai ganhar o próximo torneio. Então, quando o jogo do tigrinho vale mais do que um diploma, algo está muito errado. E no Brasil é isso que está acontecendo, porque a verdade é que não adianta você se formar na faculdade.
A incerteza é tão grande que as pessoas estão preferindo fazer algum tipo de aposta para poder tentar melhorar de vida e não investir mais em estudo, tá? Os gastos com apostas online no Brasil chegaram a mais de 30 bilhões por mês nos primeiros meses de 2025, segundo estimativas do Banco Central, tá? Então, 35% dos brasileiros adiaram o início da graduação em 2024 devido a gastos com apostas online, segundo pesquisa do Educa Insights, tá? 23 milhões de brasileiros fizeram alguma aposta em 2024, com gasto médio de R$ 216 reais por aposta, né? Ou seja, ali incluindo todas as apostas que eles fizeram. Enquanto o país aposta no azar, a educação continua sendo a carta fora do baralho. O que acontece aqui quando a gente fala de aposta, tá? Quando a gente está falando de aposta, significa que as pessoas estão tirando dinheiro, seja da alimentação delas, seja das contas que elas iam pagar, seja do investimento que elas iam fazer em educação, para poder apostar na intenção de tentar ter algum lucro, de tentar ganhar alguma coisa. Mas a verdade é que você colocar dinheiro em aposta é uma certeza clara, né, claríssima, de que você vai perder o seu dinheiro. E além disso, você vai perder seu tempo. Além disso, você vai perder sua saúde mental, porque você vai ficar mais estressado, você vai ficar mais triste porque você perdeu dinheiro. Então, assim, eu não vejo, eu não entendo, tá? Como pessoas, um grande número de pessoas, acha que a solução da vida delas tá na aposta. Mas ao mesmo tempo eu entendo que a situação tá tão desesperadora no Brasil que uma das únicas formas que ela tá vendo é arriscar tudo na sorte. Porque ela já percebeu, de alguma forma, ela conseguiu perceber que se formar, lutar, estudar por anos não é uma garantia de que ela vai conseguir melhorar de vida. E isso só piora a cada dia. A gente está vendo várias pessoas formadas trabalhando de Uber. Eu não estou falando que trabalhar de Uber é uma coisa ruim. Na verdade, talvez seja uma das melhores formas que ela conseguiu de conseguir manter as contas em dia, de conseguir manter uma qualidade de vida de alguma forma. Mas você percebe que é muito louco que uma pessoa formada em engenharia, ou uma pessoa formada em direito, não esteja conseguindo exercer aquilo que ela estudou. É muito louco. E aí eu vejo que o Brasil, cada vez mais, parece que ele não acorda para poder criar, né, incentivar que empresas que vão poder contratar essas pessoas com bons salários, de alguma maneira. A gente não vê empresas de tecnologia surgindo no Brasil. A gente não vê empresas inovadoras surgindo no Brasil. O que a gente vê são pequenos negócios abrindo e fechando todos os dias e tendo que demitir várias pessoas. Por quê? Porque o governo não facilita a vida de quem abre empresa no Brasil. A verdade é que ele só dificulta. Tem imposto para todo lado. Tem taxa para todo lado. Tem burocracia para todo lado. Quanto mais isso aumenta, só dificulta e piora ainda mais a qualidade de vida de todos os brasileiros. Porque se você não tem empresa surgindo, se você não tem empresa crescendo, você não tem ninguém sendo contratado. Isso é uma coisa lógica, sabe? A gente vê várias situações no Brasil que, na verdade, parece que você está tentando dificultar o crescimento do próprio país. A gente tem algumas situações assim que não parecem nem reais aqui no Brasil, porque você só cria mais empecilho para quem tenta crescer no Brasil. Isso é uma verdade, tá? E eu comecei falando de aposta. Então aqui eu vou fechar esse assunto da aposta para a gente seguir. E a gente vai falar agora de cerveja, BBB e memes. A cerveja é prioridade nacional. Em 2024, o Brasil consumiu cerca de 14,6 bilhões de litros de cerveja, consolidando-se como o terceiro maior consumidor de bebida mundial. O BBB ainda é o programa mais assistido. A edição de 2024 do Big Brother Brasil registrou uma média de 20,4 pontos de audiência na Grande São Paulo, com a final alcançando 27 pontos, a maior desde 2022. Brasileiros, e eu acho que isso aqui só não é maior, tá? Porque boa parte da população não consome mais os canais abertos, a TV, né, e tudo mais. Hoje em dia muita gente consome muito mais os streams, ou seja, Netflix e por aí vai. Porque senão com certeza esse número seria bem maior.
Brasileiros passam mais de 9 horas por dia online. Em média, os brasileiros dedicam 9 horas e 13 minutos diários à internet, sendo grande parte desse tempo em redes sociais. Ou seja, a maioria do tempo de tela das pessoas não é estudando, não é tentando aprender algo melhor, é em redes sociais. É rolando feed, é rolando ali vários e vários vídeos que não acrescentam em nada, que não ensinam nada e simplesmente distraem a mente dela e deixam a mente dela cada vez mais viciada nessa dopamina barata, tá? Então, eu vejo um futuro cada vez pior, de pessoas mais burras, cada vez mais ignorantes e que vão colocar pessoas para gerenciar o país cada vez mais ignorantes e que só vão precarizar cada vez mais todas as instituições que existem nesse país. E assim, a gente vai só piorando de cada vez mais de vida, sabe? Então, falta de engajamento em questões sociais, enquanto o entretenimento domina a atenção, temas como a educação, saúde, política recebem menos engajamento da população, ou seja, as pessoas se engajam muito mais com a vida pessoal de uma Virgínia da vida do que com os temas que realmente importam, que sejam saúde, segurança e educação. As pessoas engajam muito mais com isso, elas se importam muito mais com isso, elas dão muito mais da sua atenção para esse tema, né, que é o Big Brother da vida real ali, o BBB de uma Virgínia, o BBB da Anitta, o BBB da Luísa Sonza. Eles dão muito mais atenção para a vida pessoal dos artistas e das pessoas famosas do que para os temas que realmente teriam impacto em sua vida, sabe? O Brasil virou um país do meme, onde a indignação dura menos que uma história. As pessoas esquecem logo do problema que ela acabou de ver. Então, assim, hoje em dia acontece muito de uma notícia, hoje a gente está vivendo isso na prática, né? Acabou de sair nos jornais um escândalo bilionário ali relacionado aos aposentados e pensionistas. É uma coisa que, cara, é indignante, é revoltante. Mas eu não vejo quase ninguém da sociedade comentando, se importando ou lutando para que tenha uma mudança real em todo esse sistema de empréstimo que acontece para os aposentados e pensionistas. Você não vê ninguém pedindo pela prisão dos responsáveis, você não vê ninguém na rua brigando, lutando e indignado porque foram bilhões roubados, que provavelmente quem vai pagar essa conta somos nós, os brasileiros, de alguma forma, indiretamente ou diretamente, tá? Então, a gente é um povo esquecido. A gente é um povo com TDAH de fábrica, vamos dizer assim, tá? E, cara, isso só revolta cada vez mais, tá? Tudo isso que eu falei até agora são só alguns pontos que eu não conseguiria abordar todos os problemas do Brasil em um único vídeo. Então eu coloquei só alguns pontos aqui que foram vindo à mente, tá? E eu acho que são importantes para a gente poder entender como a festa no Brasil é muito mais importante do que os assuntos realmente importantes que vão impactar a vida de todo mundo, né? Esse é o país que a gente construiu. Esse é um país de uma ignorância coletiva. A falta da educação sobre política e crítica permite que os políticos corruptos, os milicianos, os empresários consigam explorar cada vez mais a população, né? Prioridades distorcidas. Milhares se reúnem para shows, mas poucos protestam por justiça social e por melhores condições de vida. Indignação seletiva. A gente protesta por 20 centavos, mas a gente fica em silêncio quando os preços aumentam. A gente vê as apostas contra a educação e as apostas estão ganhando. A gente vê uma cultura do entretenimento barato, daquele entretenimento cada vez mais burro. Então a gente vê discussões sobre o BBB, o carnaval e a cerveja, mas a gente não vê discussões sobre temas cruciais, sobre temas realmente importantes. A gente vê a polarização da política, uma briga de lados, mas a gente não vê a discussão sobre o tema principal, que é quem que vai realmente melhorar a saúde, quem que vai melhorar a educação, quem é que vai melhorar o nosso país. A gente não vê as pessoas se importando com o que deveria estar em pauta. A gente vê cada um tomando o seu lado, a esquerda, a direita, brigando um contra o outro, enquanto que os políticos fazem a festa com o nosso dinheiro. O Brasil não é obra do acaso, é o reflexo das nossas escolhas. Na verdade, aqui eu coloquei, é o reflexo da falta das nossas escolhas, tá? Então, tudo isso, todas as coisas, toda essa união de coisas construiu o Brasil que a gente vive. E aí o que a gente pode fazer para tentar mudar isso?
na minha concepção, não tem muito que a gente possa fazer, mas eu vou dar algumas coisas aqui, vou falar alguns pontos que talvez ajudem a gente a sobreviver como indivíduo. A gente não vai conseguir sobreviver, talvez, como sociedade, mas a gente talvez consiga sobreviver como indivíduo. Você consiga sobreviver por conta própria. Não dá para mudar o Brasil inteiro, mas dá para mudar, para parar de ser otário dentro da sua própria casa. Então você para de ser gado político, por favor. Para de ter um partido de estimação. Para de ter um político de estimação, né? Então não importa se é esquerda ou direita. Quem idolatra o político é cúmplice da merda que ele faz depois. Então se você idolatra o Lula ou você idolatra o Bolsonaro, você é um grande idiota. Essa é a verdade. Eduque seus filhos além da escola. Ensine sobre dinheiro, caráter, pensamento crítico. Ensine que nem todo influenciador sabe o que diz. E que a vida não é só TikTok. Então, tira um pouquinho o seu filho da bolha que ele está vivendo na rede social e tenta ensinar ele sobre outras coisas. Sobre dinheiro, sobre caráter, sobre ele ter um pensamento próprio sobre as coisas, aprender a criticar, filtrar, pesquisar, tá? E não só aceitar o que é falado para ele, o que é apresentado a ele. Saber sobre que ele tem que ter a capacidade de discernir se aquilo é real ou se aquilo é falso. Que ele tem que ter a capacidade de pesquisar e realmente entender se algo faz sentido, é positivo ou é negativo, tá? Então, a gente tem que ter a nossa consciência, a gente tem que ter o nosso papel para poder tentar guiar da melhor forma os nossos filhos. Mas para poder fazer isso, a gente também tem que se educar, tá? E por isso que eu coloquei aqui, eduque a si mesmo, sempre. Leia mais as manchetes, entenda como o sistema funciona. Se você não estuda a realidade, você vira presa fácil para qualquer narrativa. E aí você também não vai conseguir indicar um melhor caminho, ensinar algo para o seu filho que faça sentido, que vai ajudar a gente. Talvez seja só mais uma bolha que você mesmo tá criando, sabe? E eu tô começando a gaguejar já que eu tô ficando sem voz, precisava estar bebendo água, esqueci da minha garrafa de água. Então, esteja preparado para a próxima merda, tá? Porque ela vai chegar. Sempre tem uma crise nova batendo na porta, seja econômica, seja política, sanitária ou moral. Sempre vai ter alguma merda batendo no ventilador. Então você tem que ter uma reserva financeira, você tem que ter algum nível de autonomia, tá? De segurança ali que não dependa totalmente só do mercado da sociedade, e tenha uma estratégia para você ter mais de uma renda, não dependa só do seu salário, tá? Sempre busque ter algum outro nível de renda, seja algum tipo de investimento que você faz, seja algum tipo de um canal no YouTube, alguma coisa que você possa criar mais algum tipo de dinheiro entrando na sua conta além do seu salário. E sempre tem um plano B, não dependa só realmente de um benefício ou de um salário que você ganha, tá? Não espere uma salvação coletiva, porque eu acho muito difícil realmente que o Brasil vai conseguir mudar, tá? Mas se a gente conseguir mudar individualmente, e muitas pessoas conseguirem mudar individualmente, aí sim, né, a gente talvez consiga mudar esse Brasil no futuro, tá? Mas isso talvez não vai acontecer agora. Talvez aconteça daqui a 50, 100, 200 anos. Vai saber. Mas isso só vai acontecer também se as pessoas, os pais, hoje em dia conseguirem conscientizar seus filhos para eles conseguirem ter um pensamento mais crítico e conseguirem melhorar, assim, as suas escolhas no futuro, colocar pessoas, né, no poder que sejam também mais críticas e mais benéficas para o país de alguma maneira, e aí sim a gente vai conseguir melhorar o país. Então, quando a gente para de aceitar tudo, aí sim é que o país vai ter uma possibilidade de melhora, tá? O Brasil pode até continuar um caos, mas você não precisa ser parte dele, tá? Então, esse era o meu vídeo, que eu falei sobre várias coisas aqui, construí um mapa mental gigantesco para poder falar de tudo, tá? São vários pontos, vários tópicos aqui, mas que eu queria passar por cada um deles. Eu posso ter me perdido em alguns pontos e algumas falas aqui. Tentei me organizar da melhor maneira aqui para poder tentar apresentar para você. Você vê aqui o tamanho desse mapa mental. Tem duas telas aqui, dois telas, eu olho para cá. E aí, cara, o que eu tentei falar aqui? Que o Brasil, ele basicamente é assim hoje, porque lá atrás, né, não foi ensinado para as pessoas a importância do conhecimento e de ela entender melhor determinados assuntos para poder saber fazer melhores escolhas, e essas escolhas lá na frente trazerem coisas positivas para todo mundo, tá? A gente não pensa no coletivo, e isso é um grande problema. Era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, comenta o que você achou, e
assista os outros vídeos aqui do canal. Estou mudando um pouco o formato, espero que você tenha gostado, que tenha ficado bem didático e também prático aqui. Eu acho que isso aqui vai facilitar para mim conseguir subir novos vídeos aqui mais rápido, tá? Espero que você goste e até a próxima. Forte abraço.